1964, O Elo Perdido, terceira parte, Grandes Operações no Brasil. Capítulo 14, Stroge, a máquina. Já cruzamos algumas vezes com o jornal O Semanário e, por incrível que pareça, o jornal brasileiro de orientação nacionalista aparece também nas pastas da STB. Inclusive na pasta dedicada à colaboração entre STB e KGB, dia 26 de setembro de 1961, a STB informou aos soviéticos em, abre aspas, nota para o camarada conselheiro, fecha aspas, que, naquele mesmo dia, o jornal interrompera a circulação por falta de recursos financeiros. Logo após, o comunicado conciso explica-se por que essa informação é importante. Abre aspas. Nos círculos nacionalistas brasileiros surgiu a preocupação de que a edição deste jornal seja totalmente interrompida por causa de problemas financeiros e, em consequência disso, o movimento nacionalista brasileiro perderá a última imprensa nacionalista e o único jornal que abertamente funciona contra os Estados Unidos. Por isso, os tchecos perguntaram aos soviéticos se estavam interessados em financiar o jornal, o que significava determinar a linha política do periódico, ou seja, empreender a política de influência. Os tchecos garantiram possuir contatos entre os jornalistas de publicação, então tinham condições de satisfazer as expectativas soviéticas. Em outro documento da pasta, e novamente se trata de informação para o conselheiro soviético, afirma-se diretamente que, abre aspas, aproveitamos o jornal desde o ano de 1960 por intermédio do contato do camarada Yezersky Duran, que não é membro da redação, mas, como conhecido nacionalista, pode publicar seus textos na revista livremente, abre aspas. Além desse contato, o residente já tinha mantinha havia alguns anos contato oficial com Oswaldo Costa, diretor do jornal, que em 1959 entrara em contato com o diplomata Yezersky, na realidade oficial do Serviço de Inteligência, para pedir apoio financeiro para o seu jornal. Trata-se, como comprova a nota, da soma aproximadamente de $800 americanos por mês. Como nessa época o primeiro departamento não tinha essa quantia à disposição, a STB não pôde atender ao pedido do diretor do jornal. A STB anotou que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil estava muito interessada em Costa, tentando corrompê-lo para que não publicasse mais textos anti-americanos, mas, segundo a STB, não conseguiu. A tentativa de corrupção ocorreu em 1959, mas a linha do jornal permaneceu inalterada. Mais adiante, a STB afirmou que, até o momento, não participou do financiamento do jornal e que o contato Duran recebera apenas pequenos presentes materiais pelos seus textos. Muitas evidências levam a crer que, atrás deste codinome, está Osni D.P., conhecido juiz e publicista, incrivelmente ativo daqueles tempos. No início de setembro de 1961, o semanário parou de circular por falta de recursos. Os tchecos informaram aos soviéticos que, por enquanto, não houve conversas com Costa sobre a possibilidade de apoio financeiro
e, se fosse preciso, poderiam entrar em contato direto com o diretor. Ao mesmo tempo, declararam que não possuíam sua rede de agentes no jornal, mas continuavam interessados em usar as páginas deste para os seus objetivos. No fim da nota está a assinatura do capitão Boreski, chefe da segunda seção dedicada aos Estados Unidos e à América Latina. Em novembro, a central avisou a Residentura que os soviéticos não podiam financiar jornais. Assim, era preciso saber que tipo de apoio seria necessário, pois o serviço de inteligência tchecoslovaco desejava continuar usando o jornal para seus objetivos. Encontramos nos arquivos a informação sobre a existência de uma pasta dedicada à operação ativa, STROJ, em português, máquina. E a partir da junção de outras informações, sabemos que a STROJ provavelmente era uma operação dedicada ao semanário. Assim como a maioria dos documentos relacionados às operações ativas, essa pasta foi destruída. Entretanto, a pasta sobre colaboração se conservou e, através de um documento, ficamos sabendo que, em fevereiro de 1962, foi elaborada uma nota na STB ao conselheiro soviético no primeiro departamento, na qual os tchecos pedem esclarecimento aos soviéticos sobre certas questões nebulosas. Na nota está escrito que a STB tinha informações de que os soviéticos, mesmo negando financiamento a jornais, o estavam fazendo. Essa informação foi adquirida por um agente, Jim, que depois recebeu o codinome de Lar Brasileiro, capitão da reserva do Exército, recrutado em 9 de outubro de 1961, que, em uma conversa com o jornalista Carlos Albuquerque, que trabalhava para o semanário, descobriu que o jornal recebera, sim, apoio da Embaixada Soviética. A respeito do agente Lar, deve ser adicionado que, mais adiante, em sua colaboração com o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, ocorreram situações em que a Residentura tivera dúvidas quanto à veracidade das informações e, depois, descobrira a mentira. Esse tópico estava relacionado a outra questão. Entretanto, as informações sobre o jornal não foram questionadas. Com base em diferentes informações das pastas, é possível chegar à conclusão de que os soviéticos de fato se interessaram por o semanário. Afinal, eles próprios queriam e ficaram com o D.S. Korn, o chefe do jornal. Na pasta em questão não se encontra a resposta soviética. Enfim, essa era quase uma regra nessa, entre aspas, colaboração. Enquanto a STB entregara praticamente tudo à KGB, esta geralmente reagia com uma resposta do tipo, abre aspas, não sabemos nada sobre o assunto, fecha aspas, ou simplesmente ignorava a pergunta. Após 25 anos de pesquisa sobre a polícia STB, os historiadores tchecos afirmam claramente que não se trata de uma colaboração com a KGB, mas de uma rigorosa subordinação. Como curiosidade, em 1961, a STB conseguiu para os soviéticos a publicação de 3 textos na imprensa brasileira relacionados ao atentado contra o nacionalista ucraniano Stepan Bandera. O acontecimento ocorreu em Munique e os soviéticos construíram a narrativa à sua maneira, usando-a para manipular as consciências. Espantoso é que, até mesmo no longínquo e democrático Brasil, escreveu-se sobre esse tema, confirmando a posição oficial soviética e isentando a União Soviética da responsabilidade pelo assassinato do nacionalista ucraniano. Essa tarefa demonstra enfaticamente que o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco era de fato uma extensão da KGB. Mas voltemos ao jornal em questão. Mesmo que a pasta dedicada ao semanário não tenha sido conservado, podemos afirmar que o jornal foi objeto de interesse dos tchecos e soviéticos. Provavelmente,
foi apoiado financeiramente por ambos em seus jogos políticos. Isso não vale apenas para o jornal, mas também para jornalistas e pessoas da equipe. Há também outras opiniões. Na revista da Associação Brasileira de Imprensa, jornal da ABI, e Bailes, jornalista francês ligado ao Semanário, afirmou que, abre aspas, na época foi o único jornal importante da esquerda totalmente independente que, sem hesitar, defendia os interesses do Brasil, tornando-se um órgão da Frente Parlamentar Nacionalista, fecha aspas. Sobre Bailly, ainda escreveremos. Tratava-se então de um jornal, entre aspas, totalmente independente, ou uma ferramenta usada pelo Serviço de Inteligência Comunista da Tchecoslováquia e da... Voltando. Tratava-se então de um jornal, entre aspas, totalmente independente, ou uma ferramenta usada pelo Serviço de Inteligência Comunista da Tchecoslováquia e da União Soviética. E exército oficial da STB que, entre aspas, trabalhava e conduzia o agente Lar, antes, sim, elaborou em março de 1962 uma extensa nota sobre Oswaldo Costa. Recebeu informações de até 3 colaboradores para preparar este material. Lar, Manolo e Matos, ou seja, não se baseou nas revelações de um único colaborador secreto. Era desta maneira que a STB trabalhava, esforçando-se ao máximo para objetivar as informações e possuir o conhecimento mais completo possível. Vejamos o que sabia sobre Costa. Abre aspas, 57 anos, casado, tem uma filha, profissão, jornalista. É editor e proprietário de 50% do jornal O Semanário, que parou de circular em setembro de 1961. Podemos ver que a pausa editorial durou mais tempo. O último número de 1961, o número 278, saiu no final de setembro, enquanto que o próximo número, 279, apareceu somente no começo de maio de 1962. De acordo com a relação das informações, Costa fora mesmo membro do PCB e fora, inclusive, secretário do Comitê Central Partidário. Como entraram em conflito com a direção do partido, formada por Prestes e Marighella, que não confiavam totalmente nele, desfiliou-se. Por outro lado, o seu jornal nunca atacou o partido ou seus membros. Sob diversos aspectos, a linha editorial do jornal estava de acordo com a linha do periódico comunista Novos Rumos, que na época do governo Quadros criticava intensamente o presidente. Abre aspas. Independente da política exterior progressista, fecha aspas, eu chamara de, entre aspas, trapaceiro, através de Manolo, então secretário do jornal, em quem Costa tinha total confiança, e exército soube que Costa dera as seguintes diretivas sobre a linha de programação do jornal. Abre aspas. O semanário em nenhuma circunstância pode ser antissoviético, nem anticomunista, mesmo que ele, Costa, e os nacionalistas não concordem com toda uma linha de movimento do PCB ou da União Soviética, nunca concordariam em ajudar os imperialistas através da crítica ao PCB ou à União Soviética em seus artigos. Fecha aspas. A linha do jornal deveria ser, portanto, claramente anti-imperialista contra os Estados Unidos e a favor de Cuba e seu regime. Esse era o fundamento. Na nota, Ieserski também escreve sobre a proposta de financiamento do jornal que Costa recebera da empresa canadense Light. Tratava-se de uma soma de 3 milhões de cruzeiros, em troca de que a mesma empresa fosse simplesmente omitida nas publicações. Costa negou e o autor da nota frisou que a oferta fora feita por um tal de Stumpf, funcionário do Itamaraty, que, como jornalista do Diário de Notícias, resolvia esses tipos de acordo em nome da Light. Ficávamos sabendo também
que a pausa editorial teve a ver com problemas financeiros. Costa corria o risco de vender o seu apartamento. Porém, Yezerski compreendeu que o conflito ideológico com o grupo de jornalistas direcionado por Edmar Morel influenciaria a interrupção. O conflito tinha a ver com a crítica contra quadros impressas no jornal, da qual os partidários de Morel discordavam e acusavam também que o chefe muitas vezes ordenara a publicação de informações não verídicas. Abre aspas. Costa é teimoso, lança politicamente uma linha sem compromisso, inclusive está mais próximo da linha dura da República Popular da China e de seus métodos do que dos métodos da coexistência pacífica proclamada por Khrushchev e Kennedy. Fecha aspas. Nas terminologias atuais, o chefe do jornal pode ser considerado um viciado em trabalho, pois a maior parte das tarefas eram realizadas por ele mesmo. Em 1960, pagou por isso com um infarto e passou alguns meses seriamente doente. Após interromper a edição, recebeu uma proposta de apoio financeiro do primeiro-ministro Tancredo Neves. O presidente Goulart também estava interessado que o jornal continuasse a circular e ofereceu apoio. Costa negou ambas as propostas, argumentando que, abre aspas, ninguém oferece ajuda sem interesse, fecha aspas, e que desejava que o jornal fosse, entre aspas, completamente independente. Da mesma maneira, negou a ajuda de grupos de indústrias de São Paulo. Segundo as informações fornecidas por Manolo, Costa abriu uma sociedade com o senhor Albuquerque, que atualmente é proprietário de 50% do jornal, fecha aspas. Na pasta dedicada a Manolo, encontramos a informação de que o grupo próximo de Albuquerque se desentendera e, por consequência, sua participação no jornal foi interrompida. Yezerski ainda menciona sobre a intervenção dos Estados Unidos contra o semanário. O jornal era impresso na tipografia Gazeta de Notícias, que recebera uma proposta dos trusts americanos. Encerraria a colaboração com o semanário em troca de alguns milhões. O proprietário negou a proposta. Na parte seguinte da nota, o oficial descreve o contato de Costa com a embaixada tchecoslovaca. Yezerski conhecera o jornalista em 1957 e naquele ano visitara na redação 2 ou 3 vezes. Pela primeira vez, o oficial recomendou que a central ficasse atenta ao semanário, propondo que fosse regularmente comprado e estudado, e frisando que era o único jornal no Brasil que lutava abertamente contra o monopólio americano. Em 1958, propôs que Costa fosse convidado à Tchecoslováquia com custos cobertos pelo MRE. A visita foi aprovada em Praga e programada para o outono de 1958 ou 59. Pasta de número de registro 11424/303. Manolo é o codinome de E. Bailey. Por recomendação do MRE, o convite foi entregue a Costa com a garantia de pagamento de todos os custos da viagem. Costa aceitou, entretanto, pouco tempo depois, chegaram novas ordens para cancelar o convite. Pode-se suspeitar que atrás dessa decisão estava o PCB brasileiro, já que muitas vezes eram feitas consultas com a direção do partido sobre questões do tipo, e Yezerski não dissera nada, simplesmente interrompeu o contato. Em seguida, por intermédio de Manolo, o próprio chefe do jornal solicitou um encontro com o oficial, durante o qual esclareceu que andava muito ocupado e não poderia aceitar o convite. A situação se resolveu por si. A embaixada saiu ilesa e aqui se encerraram os contatos do oficial do Serviço de Inteligência com o chefe do jornal. Porém, na nota de 2 de março de 1962, Yezerski alertou a central que, abre aspas, a relação com Costa é do tipo que permite um novo encontro para discutir abertamente a questão do apoio ao semanário, fecha aspas.
No entanto, alerta que não se deve exigir dele nenhum tipo de condições. Abre aspas. Para nós e para o movimento nacionalista será de grande significado o fato de que o jornal irá circular e nós, graças a Matos e principalmente a Manolo, podemos simplesmente publicar artigos e, além disso, por intermédio dos agentes, figurantes e contatos restantes, influenciar os deputados e outras personalidades significativas para que escrevam para o jornal. Fecha aspas. O funcionário do Serviço de Inteligência elaborou também um curto perfil de Carlos Albuquerque, novo coproprietário que, segundo as informações fornecidas por Manolo, salvaria o jornal. Era comerciante, não jornalista, e o oficial alertou que a sua participação podia significar uma mudança de linha editorial, já que ele era um nacionalista, mas não esquerdista. Não contava com a total confiança de Costa e que, o que é pior, era cofundador de uma empresa que lidava com a distribuição de produtos petrolíferos com ligações com a Petrobras. Alguém do Departamento de Análise de Praga adicionou ainda uma nota escrita à mão, aspas, empresa Permex com ligações a ESSO, fecha aspas. E isso já era mais que um sinal de alerta. Tratava-se de um capital americano, o que alarmou a central. Isso significaria, pois, que aquilo contra o que Costa até agora havia se defendido, a influência dos americanos, poderia entrar pela porta dos fundos do único jornal não comunista e disponível para o leste. Não estamos falando aqui, pois, de imprensa comunista, mas de um título conhecido por ser nacionalista e independente, ou seja, não partidário. Além do caso misterioso do paulista Albuquerque, temos mais informações de que o jornal, o seu chefe, resistia às pressões americanas, de Neves e de Goulart. Costa tampouco era dependente dos comunistas, com quem estava praticamente em conflito. Mesmo que o jornal defendesse a União Soviética e Cuba, eis um esquerdista independente. A pasta dedicada ao jornal não fora preservada, mas encontramos sinais da existência de Korn e de Stroge em outros acervos do arquivo da STB. Menções em relatórios sobre outras questões nos permitem reconstruir alguns acontecimentos. Na nota de 9 de outubro de 1961, destinado ao conselheiro soviético que supervisionava a STB, capitão Borex, chefe da seção 2, escreve, abre aspas, usamos a revista O Semanário desde a metade de 1960 por intermédio do contato do camarada capitão Yezersky, Duran, para a publicação ocasional de artigos relacionados à evolução de operações ativas da imprensa. Duran, mesmo não sendo funcionário da redação, como conhecido publicista nacionalista, tem a possibilidade de publicar artigos. Fecha aspas. Boreski informou aos soviéticos que, abre aspas, até agora não financiamos a revista de nenhuma maneira, fecha aspas. Em novembro, Praga relatou à residentura no Rio que, já que os amigos, abre aspas, não podem financiar o semanário, vamos usar sozinhos a revista, se as condições e premissas forem garantidas, fecha aspas. A residentura deveria analisar o caso e perguntar à central se o apoio seria viável e em que quantias. Em 5 de janeiro de 1962, na nota destinada ao conselheiro em relação à questão, o capitão Boreski transmitiu a informação de que a embaixada soviética deveria dar o apoio. O chefe então perguntou aos soviéticos em que pé estava a situação, pois anteriormente, abre aspas, os amigos soviéticos responderam que não estão interessados em aproveitar e financiar a revista, fecha aspas, enquanto que os tchecos já tinham preparado a sua proposta, que seria enviada ao ministro dos Assuntos Interiores para a aprovação, abre aspas. A proposta leva em conta que iremos apoiar a revista através do contato de vários anos de nossos residentes, o diretor do jornal, Oswaldo Costa, fecha aspas.
Em novembro de 1962, surgiu um documento resumindo os primeiros passos da operação ativa Druzhba, afirmando que Stroge fora incluído e estava à procura de maneiras para fornecer, abre aspas, apoio financeiro de nossa parte, fecha aspas. As opções eram, abre aspas, procurar um patrocinador que serviria como camuflagem das somas fornecidas por nós ou fazer pagamentos anônimos, fecha aspas. Nos documentos tchecos não existem respostas dos soviéticos às perguntas sobre as suas intenções em relação ao financiamento do jornal. Desculpa, pessoal. Mas, com base nos acontecimentos seguintes, é possível concluir que os tchecos foram os financiadores do semanário. Eram eles que decidiam com que frequência o jornal iria circular. A central informou a Residentura que, abre aspas, Stroge irá circular até segunda ordem, grifo nosso, uma vez ou até 2 vezes por semana em edições especiais, dedicadas à questão de Cuba, fecha aspas. Era também a central que decidia o que deveria ser impresso, textos de apoio a Cuba, o que não ia contra as convicções do diretor. Em 10 de janeiro de 1963, o coronel Rouska, chefe do 1º departamento, elaborou um documento para o ministro do Interior com instruções sobre a entrega da parte da rede do Brasil aos soviéticos. Entre os contatos secretos foi indicado para a tarefa o D.S. Korn. Sobre ele consta, abre aspas, proprietário do periódico nacionalista O Semanário, ao Stroge, é aproveitado para operações ativas e principalmente para a aquisição de preciosas informações sobre suas conversas com o presidente Goulart e com o embaixador dos Estados Unidos, Gordon, o que provavelmente é o motivo principal do interesse dos amigos soviéticos em relação à sua entrega para a Residentura Soviética no Rio de Janeiro, fecha aspas. As informações acima sobre Korn é a Operação Stroge foram reunidas por nós a partir dos relatórios e registros da pasta sobre, abre aspas, colaboração entre amigos, fecha aspas. Entretanto, esses tópicos aparecem também em outros materiais reunidos pela STB, como na pasta de correspondência operacional da Central Rio, que contém diversos dados e a lista de agentes. Aqui, o residente afirma que encontrara o agente Korn uma vez em agosto. Ele foi citado com outros colaboradores secretos na mesma página, em que o residente informou que seus encontros com a rede de agentes, contatos secretos, contatos e contatos de cobertura, tudo indica que há um erro neste documento, pois as notas seguintes, com datas posteriores, nos convencem que Korn não era um agente. Entretanto, Skorepa, o chefe da Residentura, informou a Praga um fator que interferiria no trabalho dos funcionários do Serviço de Inteligência Tchecoslovaca. Abre aspas. Começa a influenciar o nosso trabalho no Brasil, a presença de amigos cubanos e principalmente soviéticos. Tratam-se não somente dos casos Korn, Silveira, Weiner, Guimarães, mas também de outros. Os amigos soviéticos possuem aqui uma apresentação diplomática bem numerosa e, além disso, 4 correspondentes de diferentes jornais. Penso que seria apropriado que nós esclarecêssemos novamente os amigos se não está se repetindo a mesma situação com Korn, como foi com Macho e Lauro. Esse era um sinal de insatisfação e de que alguém estava dificultando o trabalho dos espiões, pois manter contato com os colaboradores não se tratava de meros encontros sociais, mas de um detalhado trabalho psicológico que podia ser prejudicado facilmente por ações imprudentes. Já sabemos, segundo o capítulo 12,
que o caso de Korn chegou a um ponto em que ambos os serviços de espionagem, soviético e tchecoslovaco, se interessaram por ele, e que aqui o residente reclamou que a situação estava se repetindo. Também é por isso que os soviéticos entraram diretamente com o pedido de entrega do contato. Entretanto, antes que isso acontecesse, na parte do documento intitulada, aspas, Tarefas principais para a residentura no Rio de Janeiro até o final de 1962, fecha aspas, escrito em 8 de novembro de 1962, Praga ordenou, abre aspas, realizar o recrutamento do contato secreto Korn, fecha aspas, e em seguida, abre aspas, aproveitar sistematicamente o jornal nacionalista Stroj, apoiado por nós, para política de influência e AO. Fecha aspas. Isso significa que, naquela época, Korn com certeza não era um agente. E os tchecos não tiveram tempo de recrutá-lo, pois em dezembro os soviéticos pediram a sua entrega. Entretanto, em um relatório escrupulosamente elaborado pelo chefe de residentura de dezembro de 1962, vemos o nome de Korn na lista de redes de agentes, desta vez conduzido por Moldan. Neste documento, junto de cada agente e figurante, está escrito o ramo da atuação. Ao lado de Korn está escrito, abre aspas, largas possibilidades, fecha aspas. Provavelmente o documento foi elaborado ainda antes de a residentura saber da ordem da KGB e por isso ele foi colocado na lista da rede de agentes, com a convicção de que seu recrutamento era apenas uma formalidade. Seria conduzido pelo residente permanente em Brasília, ao contrário do resto da equipe da residentura que, na época, ainda trabalhava no Rio de Janeiro. Como já estava claro que Korn seria entregue à KGB, o chefe dos funcionários tchecos do serviço de inteligência decidiu tomar conta da situação pessoalmente. Já havia certo risco envolvido. Preferiu não arriscar, principalmente porque ele e seu jornal eram partes extremamente importantes da AO. A confirmação desta suposição está em outra pasta, na qual se encontra a, abre aspas, lista de organização, Escorepa, sobre o período de 21 de dezembro de 1962 a 8 de fevereiro de 1963, fecha aspas. Trata-se da lista de atividades do residente. Korn aparece aqui entre os contatos secretos do chefe Escorepa. Temos mencionadas as datas dos encontros entre os residentes e o colaborador. Foi um período de intenso trabalho durante a operação ativa Druzhba. Então, o capitão Escorepa viajava